E aí galera, beleza? Vamos aqui para uma aula de resolução de integrais triplas, tá? Que eu vou tentar explicar para vocês como a gente constrói o gráfico e eu vou mostrar aqui o primeiro exemplo. Essa primeira aula vai ser para mostrar como a gente constrói o gráfico, certo? Com a ajuda do aplicativo e sem a ajuda do aplicativo. Então, vamos ao primeiro exemplo. Calcular o volume do sólido delimitado inferiormente por z igual a 3 menos y sobre 2, superiormente por z igual a 6 e lateralmente pelo cilindro vertical que contorna a região R delimitada por y igual a x ao quadrado e y igual a 4. Bom, primeiro que ele dá uma ideia do que é superior, do que é inferior e do que é lateral, mas, enfim, o que é que significa isso construído graficamente, né? Então, algumas estratégias aqui que a gente pode assumir para poder tentar resolver esse problema, que é construir cada região separadamente por planos, unir as três regiões para visualizar a região de integração, escolher o tipo de integração. Vocês devem lembrar, na aula presencial, falamos sobre tipo de integração 1, 2 e 3 para uma integral tripla. Então, quando a gente explora o plano XY, então primeiro a gente vai explorar o plano XY, depois o ZY e depois o ZX, certo? Então, o primeiro plano que é o plano XY. Se você voltar no exercício aqui, no plano XY, a gente só tem y igual a x ao quadrado e y igual a 4, são duas constantes, a gente não tem mais nada relacionado. Então, y igual a x ao quadrado, eu plotei aqui com a ajuda do GeoGebra, você pode verificar isso também, mas esse é um gráfico simples. O próximo passo é y igual a 4. Y igual a 4 é uma reta, é uma constante, né? Ela vai existir uma intersecção entre essa reta e essa curva, e depois basta igualar essa região y igual a x ao quadrado com y igual a 4 e você vai descobrir quais os valores de x aqui no plano. E é bem simples você descobrir isso, basta você igualar se y igual a x ao quadrado e y também é igual a 4, logo x ao quadrado é igual a 4. Olha só, x ao quadrado é igual a 4, né? Equação de segundo grau, cujas raízes são mais ou menos 2, ou seja, são os pontos de intersecção. Então, no plano XY, a gente tem a região de y igual a x ao quadrado e y igual a 4, delimita aqui a região R. Bom, quando a gente explora isso tridimensionalmente, o que a gente vai ter é o seguinte: no plano, ele seria essa região daqui, ó, notaram? Essa região aqui, no plano, seria isso. Só que quando a gente sai do plano, ele continua subindo como um cilindro ou como uma parábola. Essa é a região lateral que ele chama de cilindro. Então já passou a ficar mais claro, porque tanto para qualquer valor de z, a gente vai ter essa parábola para cima e essa parábola para baixo. Depois a gente vai para o plano ZY. O plano ZY diz z igual, pelo enunciado do exercício, z igual a 3 menos y sobre 2 e z igual a 6. Se a gente considera o eixo y como horizontal e o eixo z como eixo vertical, a gente vai ter z igual a uma constante aqui passando como uma constante e o gráfico da reta z igual a 3 menos y sobre 2, que vai ser essa reta decrescente aqui no eixo x, y, z, certo? Aqui a gente considera o eixo z como eixo vertical, o eixo y como eixo horizontal, certo? Para construir o gráfico é bastante simples, você já deve saber. Eu usei de novo o GeoGebra como auxílio, a princípio você pode fazer isso na mão também, tá? Ou usar o GeoGebra. E o plano XZ, bom, não há uma relação entre as funções x e z no enunciado do problema. Volte lá no início do vídeo, você vai ver o enunciado, dê uma pausa lá que você vai ver que não há relação entre x e z. Então, na junção dos planos a gente vai ter, bom, a parábola, né, delimitada pela região y igual a 4, ou seja, essa é a parábola formada pelo eixo x e y. E como ela, para qualquer valor de z, essa parábola sobe e desce, ela continua sendo uma parábola, por isso a gente tem esse formato de cilindro aqui meio torto desse jeito, né? E a região do plano YZ, que é cortando aqui no eixo z desse jeito aqui e cortando no eixo z desse jeito daqui. Bom, então a gente vai ter que cortar ou recortar essa figura. Então, o que seria a junção desses planos? Bom,
basicamente, a gente vai acabar tendo basicamente essa figura daqui, que é o plano inferior ou a reta inferior e a reta superior e o cilindro lateral, né? Tridimensionalmente teríamos algo como isso daqui. Ó. Então aqui a gente tem o cilindro, que é pela parábola, né? O plano Z igual a 6, que é esse plano daqui, e o plano Z igual a 3 menos y sobre 2, que é esse plano daqui. Plano porque quando ele sai para qualquer valor de x, ele continua sendo uma reta, né? A gente observou aqui anteriormente que ele aqui é uma reta. Mas se você considerar que esse daqui é o eixo x saindo do plano, desse plano, ele continua sendo uma reta. Então, o que a gente vai passar a ter são várias retas, ou seja, um plano. A gente formou um plano, né? Então, o que a gente vai passar a ter é uma figura como essa. Então, delimitada essa região superior, essa é a região inferior. Lembre-se que a gente corta aqui no ponto 4, né? Quando a gente corta aqui no ponto igual a 4, aqui embaixo, a gente passa a ter uma figura como essa daqui. Então, plano superior Z igual a 6, plano inferior Z igual a 3 menos y sobre 2. Na próxima aula, eu vou mostrar como a gente resolve essa integral, certo? Até mais.